Bom dia, a paz do Senhor. Nossa meditação de hoje é em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis e inimigos do bem. E aqui ele continua falando mais uma série de coisas que nós enfrentaríamos nos últimos dias. Eles serão amantes dos prazeres, serão amantes de si mesmos, terão o seu Deus voltado para ele mesmo, eles serão seus próprios deuses. E nós vemos que nós estamos vivendo essa época. Paulo estava aconselhando Timóteo a respeito dos últimos dias. E nós estamos então vivendo esses últimos dias. E a palavra de Deus é bem clara quando ela nos avisa que nós enfrentaríamos todas essas coisas. Tempos difíceis, porque lidar com pessoas egoístas, com homens avarentos, com as pessoas que blasfemam, lidar com esse evangelho raso que está sendo pregado na internet, com esses espetáculos que para mim é mais escândalo, que suja o nome da igreja, o nome da palavra de Deus, suja o nome de Cristo. É vergonhoso, nós estamos vivendo tempos difíceis. Nós estamos vivendo tempos horríveis, tempos terríveis. A igreja está vivendo esta época. Nós somos esta geração que está vivendo esses tempos difíceis. E o que fazer, como viver, como lidar com tudo isto, como superar todas essas dificuldades e permanecer crendo, permanecer confiando, permanecer olhando para Jesus, olhando para a cruz, olhando para o Evangelho, que é o verdadeiro, que é o que salva, que é o que leva para o céu, que é o Evangelho da cruz, o Evangelho do arrependimento. Não é o Evangelho raso, o Evangelho mentiroso, que promete tantas coisas que só serve para esta terra. Nós precisamos crer no Evangelho que serve para a vida eterna, porque foi o próprio Deus que colocou a eternidade dentro do nosso coração. E Paulo, então, depois de avisar Timóteo sobre tudo isso, ele dizia que as pessoas teriam aparência de piedade, mas negavam o poder de Deus. Então ele pedia, se afaste dessas pessoas, fique longe dessas pessoas, porque não teria futuro ouvir o que elas ensinam e ouvir o que elas diziam. E Paulo depois então dá a receita. Como nós poderemos enfrentar esses tempos difíceis? Como nós poderemos sobreviver nesses dias terríveis? Qual é a receita para superar tudo isto? Qual é a receita de superação? Qual é o caminho que devemos seguir como igreja verdadeira, como igreja que faz a vontade de Deus, como igreja que aguarda o novo céu e a nova terra, como igreja que crê que Jesus foi preparar um lugar? Qual é a receita? A receita está no versículo 14. Quanto a você, porém, permanece nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Amém, Jesus? O segredo é permanecer naquilo que nós aprendemos. O segredo é crer naquilo que está escrito na palavra do Senhor e saber de quem aprendeu. Nós aprendemos da palavra de Deus. Nós não podemos deixar o mundo pôr em dúvida a palavra de Deus. Nós precisamos continuar crendo que a palavra de Deus é a verdade. É só ela que tem a verdade. E ela
é apta para tudo que nós precisamos. Ela nos prepara para toda boa obra, para tudo que nós precisamos. E muitas vezes nós ouvimos tantas coisas, tantas palavras, tantas ilusões que são apresentadas e é muito perigoso. Por isso que a palavra de Deus traz esse texto para nos lembrar, permanece naquilo que você aprendeu. Não se deixe envolver, não se deixe levar, porque é a palavra de Deus que nos torna sábios para a salvação em Jesus Cristo. É só esse conhecimento verdadeiro da palavra de Deus, a sã doutrina, que nos conduz à salvação, que nos leva para o céu, que nos livra do inferno, que nos livra da morte eterna. E o inimigo das nossas almas tem preparado muitas armadilhas para nos envolver. E nós precisamos estar atentas, então, para não ficar envolvidas com as coisas deste mundo, com as coisas terrenas, com as coisas que são passageiras. Nós precisamos lembrar que o nosso descanso, a nossa pátria, o nosso caminho já está traçado. Mas para isso nós precisamos permanecer nas coisas que nós aprendemos. Não se deixe enganar. Leia a palavra de Deus todos os dias. Medite na palavra. Saiba enfrentar os tempos difíceis, firmada na palavra de Deus, porque é ela que nos conduz à vida eterna. Amém, Jesus? É ela que nos dá discernimento para entender as coisas que são verdades e as coisas que são enganosas. Tempos difíceis, mas que nós poderemos sobreviver se permanecermos naquilo que aprendemos e confiando no Senhor. E eu creio que nós, como mulheres, estamos fazendo isso e vamos continuar fazendo, porque a palavra de Deus, ela é a verdade e continuará sendo para sempre, em nome de Jesus. Deus abençoe todas vocês.